Então o DPI é sim uma boa opção para rodada, tá? O DPI que tem uma média em casa aí de 14.13, é altíssima essa média jogando em casa. Vejo que fora não é tanto assim, é 0.8, tá? Então em casa tem uma média muito boa aí em 4 jogos que fez em casa, em 3 delas passou aí de 10 pontos, né? Pontuando aí 13.70, 21.70 e 18.40. Então é sim uma boa opção. Além da média do DPI ser alta em casa, o adversário tem cedido, né? Veja aqui, ó, o Eric Pulga contra o Vitória fez 15.70, que é o Thiago também fez 4.6 com assistência. Pedro Henrique aqui do Ceará fez 10.80 aí. Quem mais aqui? Hulk fez média base aqui, o Rony também fez média base. E aqui, ó, o Tagliari, o Gabriel Tagliari aqui do Juventude, quando jogou, fez 18.6 com 2 gols. Então, sim, há possibilidade ali também de que o adversário cede, tá? Então, o DPI com certeza aí é uma ótima opção para a rodada. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Tom Wendel do canal Cartola 23 Oficial. Vamos lá pro nosso vídeo aí para a rodada número 11 do Campeonato Brasileiro, 11 do Cartola, beleza? Vocês viram aí a análise que fizemos sobre o DPI no início desse vídeo. Vamos analisar aí outras boas opções, vamos fazer esse tipo de análise também, então fica ligado aqui conosco até o final desse vídeo. Também vamos passar ali posição por posições, né? Posição por posição ali, dizendo quais as melhores opções a ser escalada. Vamos passar confronto por confronto, analisando ali possibilidade de gols e possibilidade de SG também, beleza? Então você que gosta desse tipo de conteúdo aí, pega o papel, pega a caneta e vamos começar a estudar essa rodada. Rodada essa aí que tem outros campeonatos paralelos ao Campeonato Brasileiro acontecendo, a Libertadores, a Copa do Brasil, Sul-Americano, então temos que ficar atento. O que eu vou fazer nesse vídeo? Vou analisar como se o jogador fosse para jogo, exemplo, Pedro lá do Flamengo. Vou analisar como se o Pedro fosse jogar. Aí se não for jogar, é só desconsiderar a análise aí para a rodada, mas vamos fazer uma análise aqui completa, analisando esse jogador como se tivesse provável, beleza? Então vamos lá, sem mais, você que gosta do nosso conteúdo, tá chegando agora aí, peço que você se inscreva no canal, acione o sininho para que você seja notificado de todos os conteúdos novos, né, que sairão aqui no nosso canal, e também peço que você dê o like, né, ajuda muito o fortalecimento aqui do nosso conteúdo gratuito e de qualidade para você. Um tempinho para você dar o like agora aí, que ajuda muito aqui o nosso canal. Beleza? Tá aí a nossa pontuação, tá? Rodada passada aí foi uma rodada meio zicada, mas mesmo assim mantivemos a média geral e passamos dos 900 pontos com o time do canal, então estamos bem. 903.97 pontos geral com mais de 160 cartoletas, então já dá para montar o time aí muito bom aí pra temporada, tá joia? Então pontuamos aí 62.37 rodada passada, tá? Já aproveitando, tá? Passar aqui o Instagram, quem ainda não segue, seguir lá Cartola 23 Oficial, pois é aqui que sai a escalação do time final, tá? Então o time final que nós estamos montando hoje aqui no vídeo, sai 30 minutos antes do fechamento do mercado aqui no Instagram, então é importante que vocês sigam, né? Lembrando que o mercado aí fecha às 18h30 de sábado, 18h29, né? Com o primeiro confronto em Bahia e São Paulo, onde teremos a escalação deste confronto aí, beleza? Então vamos dar início aí falando aqui pelo confronto do Bahia e São Paulo, que vai ser o confronto que vai abrir a rodada aí, né? Vamos analisar aqui como que estão esses times aí para essa rodada número 11, como que vem aí para a rodada número 11. Então nota aqui que o Bahia tem tomado pouco gol em casa, então a média de 0.6, tá? E o São Paulo tem feito ali 0.75, não chega a 1 gol de média como visitante, também é uma média baixa, tá? Veja que nos últimos confrontos aqui, nos 3 últimos confrontos aqui, o Bahia segurou esse G contra o Botafogo, segurou esse G contra o Ceará jogando em casa, tá? E o São Paulo aqui nos 3 últimos confrontos tirou esse G em 2. Eu acho que é um confronto aberto, onde ambas as equipes aí têm possibilidade de marcar gol. Então, pensando dessa forma, a parte de frente aí dos dois times são boas opções, tá? Próximo confronto, Vasco e Red Bull Bragantino. Vamos analisar este confronto aqui do Vasco e Red Bull. O Vasco não tem tomado tanto gol quando joga como mandante, tá? Porém,
a média de gols sofridos é alta do Vasco de 2,6. Já o Red Bull Bragantino tem uma média de 1,25 gols marcados quando joga contra o visitante, tá? É o terceiro melhor visitante aí da rodada. Então nota aqui que o Vasco, nos 3 últimos confrontos em casa, tomou gol apenas do Palmeiras, tá? Não tomou gol aqui do Fortaleza e não tomou gol do Flamengo. E, porém, aqui vai pegar o Red Bull Bragantino, que nas 4 partidas que fez fora de casa, fez gol em todas. Então eu acho também que é um jogo aí de ambas as equipes marcam. Então aí com certeza Verratti é um excelente nome. Vamos analisar daqui a pouco o Verratti, somente ele como jogador, igual foi feita a análise do DP no início do vídeo, tá? Mas Eduardo Sacha e John pode ser bons nomes, o próprio Nuno Moreira aqui, Coutinho, pode ser bons nomes, tá? Olho no Pedro Henrique, gosto bastante, sem pensar em SG, tá? Porque vai pegar aqui o Vinicinho e o Paulo Henrique é aquele cara que acha seus desarmes, independente de quem cair do lado dele. Então, pode ser um nome interessante também para a rodada. Mirassol e Sport, né? Talvez um dos principais confrontos para a rodada aí. Há uma possibilidade de SG para o Mirassol. Como que é feita a análise de SG, tá? Como que eu faço a análise de SG? Eu pego a questão das casas de aposta, eu pego a questão de probabilidade, de números, né? E a questão do momento do time. Então é daí que sai a possibilidade de SG que eu tiro da rodada e dali sai os melhores nomes a escalar, principalmente no setor defensivo. E claro que a questão de possibilidade de gols é feita da mesma forma, né? Tem a casa de aposta, já entra um pouquinho menos, mas probabilidade em cima de números ali, quais os times que tem mais cedido e mais possibilitando o adversário a marcar gol, beleza? Então veja, a média de gol como mandante do Mirassol é altíssima, 2,25. A média de gol sofrido, média de gol como mandante feito, tá? O Mirassol é 2,25, então é altíssima. O Mirassol tem tirado SG, porém tem sofrido de gol, tá? A média de gol geral do sofrido do Mirassol é 2,40, quase 2,5 gols por partida e 1,25 jogando como mandante, tá? Embora o Sport que não tenha feito, né? A média do Sport como visitante é de 0,60 e a média geral de gol marcado do Sport é 0,36, então é baixíssima. Então a questão da SG vem muito pela questão do Sport, tá? Do adversário e não do Mirassol, porque o Mirassol tem tomado gol. Tá, olha, nos últimos confrontos aqui em casa, o Mirassol tomou gol em todos. Porém, o Sport aqui, nos 5 últimos confrontos que jogou fora de casa, não marcou em 2 partidas e fez apenas 1 gol. Então, sofre bastante para fazer gol. Então, por isso, sim, há uma possibilidade de SG para a equipe do Mirassol aí para a rodada, beleza? Então, com certeza aí a parte do Reinaldo talvez seja o jogador que vai estar bem mais escalado aqui por parte do Mirassol, mas o próprio James aqui pode ser um bom nome, tá? O técnico do Mirassol, que é um técnico barato. Walter também, eu acho que pode ser um bom goleiro ali para defesa e para um possível SG. E a parte ofensiva aqui do Mirassol tá super indicado, só que tem que ver quem que vai realmente jogar, mas tá super indicado, vamos ver daqui a pouco ali, porque o Sport tem cedido para atacantes, tá? Daqui a pouco nós vamos passar ali pelo ataque e vou mostrar para vocês. Então, a equipe do Mirassol vale a pena aí sim ficar de olho para essa rodada. Juventude e Grêmio, tá? O Juventude aí, o Grêmio vai enfrentar o Juventude aí fora de casa, tá? Juventude tem uma média de gol como mandante de 1,4. E o Grêmio não tem uma média tão alta como o visitante, 0,75. Então o Grêmio não tem feito muitos gols, na verdade, nem como visitante e nem como mandante, tá? Então eu acho que é um jogo truncado ali, mas há possibilidade aí de gols para ambos os lados. Pouco, mas há possibilidade. Veja que o Grêmio nas 3 últimas marcou gol quando jogou fora de casa, e o Juventude aqui levou gol nas 3 últimas. E jogando em casa aqui, ó, o Juventude fez gol. 5 partidas que o Juventude jogou em casa, fez gol em 4, tá? E o Grêmio que levou gol nas 4 partidas que jogou fora de casa. Então é um confronto aberto aí, que sim pode sair gols para ambos os lados, embora eu esteja fugindo desse confronto, mas a parte ofensiva aí tá indicado para aqueles que queiram escalar. Santos e Botafogo é um clássico nacional, né? Pode marcar a despedida do Neymar ali jogando na Vila Belmiro, né? Então ficar de olho aí em notícias, né? O Santos não vem bem, né? O Santos vem tomando muito gol, a média de 2 gols, 2,17 ali, média altíssima de gol levado, tá? Média de 1 gol jogando como mandante levado também. Embora o Botafogo não tenha feito gol, tá? Então há uma possibilidade de SG pro Santos. Por quê?
por esse motivo aqui, ó, o Botafogo dos 5 confrontos que jogou fora de casa não fez gol ainda fora de casa. Então há a possibilidade de SG. E o Santos aqui, ó, jogando em casa, segurou SG em 2 das 4 últimas partidas. Então há sim uma possibilidade de SG para a equipe do Santos, tá? Pelos números. Apesar que eu acho que é um jogo aí que dificilmente o Santos vai segurar esse G. Mas pelos números há uma possibilidade. Então você escalar um Escobar aqui, pode ser para desarme e pode vir sim pintar um SG, porque o Botafogo não tem feito gol fora de casa. Porém o Santos tem tomado bastante. Então eu acho que pode sair gol de ambas as equipes aí, tá? Mas a parte que o Gabriel Brazão talvez seja um nome interessante, porque o Botafogo não tem feito gol e tem produzido ali scouts por goleiro adversário. Então, quem sabe seja um bom nome. E claro, o Guilherme, quem jogar na parte da frente, que o Barreal, né, é praticamente um atacante aqui, vale a pena ficar de olho se vai para jogo. Igor Jesus, vale muito a pena. Cuiabano, se jogar aqui na frente, é um nome muito forte para a rodada. Arthur, então vale a pena aí ficar de olho. E o lado que mais cede desarme aqui, o Santos, é pro lado do Vitinho aqui, pro lado do Jair, tá? Que é onde cai o Guilherme ali se for para jogo. Guilherme perde bastante ali a posse da bola. Ceará e Atlético Mineiro aí. Deixa eu abrir Ceará e Atlético Mineiro. Então vejo que a média de gol sofrido do Ceará como mandante é de 0.4, então é o primeiro melhor mandante aí da rodada, é o Ceará, vem tomando poucos gols, e o Galo tem feito uma média de quase 1 gol quando joga como visitante, tá? E tem sofrido a média de 1.2 aí, e o Ceará tem feito quando joga como mandante mais de 1,5 gol aí de média, tá? Então é um confronto interessante que eu acho que pode sair gol para ambos os lados já. Tá? Embora aqui, ó, o Ceará, que nos 5 últimos confrontos, o Ceará fez gol em todos, tá? Então, sim, há a possibilidade aí de gol pro Ceará. E o Galo aqui, ó, nos 5 últimos confrontos aí, levou gol em 3. E nas 2 últimas que jogou fora de casa, não tomou gol. Então é um confronto bem interessante aí. Não demonstra ser um confronto de muitos gols, tá? Mas acho que a parte ofensiva tá super indicado aí, com o Pedro Raul, Pedro Henrique, quem jogar aqui, Hulk, Rony, Scarpa, acho que tá super indicado, tá? O Rubens, né, é o cara a se destacar aqui dessa equipe do Galo, porque é o cara que independe ali de... Apesar que ele tá de lateral aqui, mas ele não tem mais o SG, né? Ele tá de meio no Cartola. Então é um jogador que sempre acha seus desarmes aí, com certeza vale muito a pena. Lianco também, um jogador sem pensar em SG para desarme, também é uma boa opção. Faz uma falta ou outra ali, né? Mas garanta os seus pontinhos aí de média base, tá? Vamos pro próximo confronto, Corinthians e Vitória, um confronto também aí que tá bastante visado, até por uma questão de possibilidade de SG, tá? O Corinthians tá bem escalado, é o terceiro melhor mandante, embora o Corinthians foi eliminado aí, né? Mas é o terceiro melhor mandante, né? Tem uma média até de 1 gol aí sofrido quando joga como mandante, e tem feito a média de 2 gols. Tá? E o Vitória tem tomado a média de quase 3 gols. E jogando fora de casa, a média de 1,5 gol a mais, né? 1,60 ali. Então, com certeza, a parte ofensiva do Corinthians está super indicado, tá? Vejo que é o Corinthians, ó. Nos 3 últimos confrontos, aí o Corinthians fez 4, 5, 6, 7 gols nos 3 últimos confrontos, tá? E veja que é o Vitória jogando, todos os confrontos que o Vitória jogou fora de casa, tomou gol. Então, com certeza, a parte ofensiva ali, como analisamos, né, o Depay ali, ótimo nome, tem que ver se o Garro vai para jogo, ótimo nome, o Coronado, Romero, tal, o Depay tá como dúvida aqui. Enfim, há possibilidade aí de gols para a equipe do Corinthians. Então, parte ofensiva do Corinthians super indicado. E a parte defensiva tem que ver se realmente o Mateuzinho vai jogar aqui. Pode ser uma boa opção, pegando o Oswaldo aqui. Acho que tem possibilidade de desarme, tá? Olho no Félix Torres, tá? O Félix Torres tem jogado de lateral, então temos que aguardar informações dessa equipe do Corinthians. Hugo Souza aí foi convocado, então vale a pena aí a aposta também no Hugo. O técnico do Corinthians pode ser uma boa opção. Próximo confronto, Flamengo e Fortaleza. Costuma ser um confronto ali de gols, né? Então eu acho que a parte do Flamengo é uma boa opção. Embora haja a possibilidade de SG do Flamengo pelo adversário e pelo Flamengo. Veja que a média do Flamengo aqui jogando em casa como mandante é de 0.2. É baixíssima a média de gol sofrida quando joga como mandante, tá? E Fortaleza, quando joga como visitante, tem sofrido 0.4. Então não tem feito gol. Então isso pode ser muito bom pro Flamengo. Veja o Flamengo aqui nas 4 últimas partidas do Flamengo jogando em casa, não tomou gol. E olha que jogou com o Botafogo, Bahia, Corinthians, Juventude, tá? Então não tomou gol. E veja que o Fortaleza, ó, nos 3 últimos confrontos, Fortaleza não fez
fez gol jogando fora de casa. Então sim, há uma possibilidade de SG para a equipe do Flamengo, sem dizer que a parte ofensiva do Flamengo é super indicada, principalmente o Pedro, se jogar para mim é unânime, tá? Pedro Henrique, Luiz Araújo, Arrascaeta também para mim é unânime. Olha quem vai jogar aqui, se o Wesley realmente jogar pegando o Breno Lopes aqui, pode ter muita chance de desarme, assim como o próprio Alexandre pegando o Marinho. Claro que o Marinho é aquele cara mais liso, né, que pode ali sofrer falta, tá? Mas o lado do Wesley aqui pegando o Breno Lopes, ótimo nome aí para desarme, tá? Léo Ortiz, Léo Pereira, Rossi, técnico do Flamengo, super indicado para a rodada. Cruzeiro e Palmeiras, aí um clássico também, né, um clássico nacional. Então veja aqui que o Cruzeiro ele tem uma média de gol sofrida abaixo, 0,40, embora o Palmeiras tenha feito aí mais de 1,5 gol de média base quando joga como visitante. É o primeiro melhor visitante da rodada jogando contra o segundo melhor mandante. Então é um confronto ali de peso, né? Palmeiras tem sofrido pouco gol, assim como o Cruzeiro tem sofrido pouco gol, mas ambos têm feito gols. Então é um confronto bem interessante aí, com certeza para a rodada. É um confronto que promete aí ser um confronto que vai dar serviço ali para a parte defensiva. Então a parte ofensiva tá super indicado nesse jogo, tá? A parte ofensiva aqui do Palmeiras, Vitor Roque, Estevão, Piquerez tem o pênalti, pode ser um bom nome ali, né? Sem pensar em SG. Caio Jorge está numa fase muito boa, Matheus Pereira também vale muito a pena a dobradinha ali, com certeza, para a rodada, tá joia? Próximo confronto, Internacional e Fluminense, né? O Internacional que joga, se não me engano, tá jogando hoje contra o Bahia, tá? O Internacional tem uma média de gol sofrido de 0,75. O Fluminense tem uma média de 1 gol marcado quando joga como visitante. E olha contigo que o Fluminense tem sofrido gol, né? 1,6 aqui quando joga como visitante e 2,40 a média geral, tá? E o Internacional tem feito seus golzinhos também. Então acho que é um jogo aí de ambas as equipes marcam. O Fluminense aqui, nas 3 últimas partidas levou gol, e o Internacional nas 3 últimas partidas levou gol. Então acho que é um confronto também de ambas as equipes marcas. Então a parte ofensiva tá super indicada. O Wesley tem potencial, vamos analisar o Wesley daqui a pouco, tá? Tem potencial. Alan Patrick, ótimo nome. Bernabé e Aguirre aqui para desarme são ótimas opções também. E claro, lá do Fluminense, que não podemos esquecer de indicar o John Arias, beleza? E próximo confronto acabou. Então esses foram os confrontos aí a ser analisado, tá? Daqui a pouco nós vamos analisar os atletas aqui para a rodada. Vamos falar aqui as melhores opções e vamos escalar. E vamos dar início já falando pelo ataque. Então esse vídeo aqui ele é um pouquinho mais longo, tá, galera? Um pouquinho mais longo, mas você faz necessário aí para nós fazer esse estudo realmente da rodada, tá? Então galera que gosta de estudar a rodada, eu aconselho a assistir esse vídeo inteiro, na íntegra, né? Coloca na velocidade 1.5 ali, fica bom de entender e acho que é uma boa opção aí para estudar a rodada, beleza? Vamos lá, Pedro para mim é unânime se for para jogo, tá? Caio Jorge, pelo momento que tá, não tem nem o que falar, né? Ótima opção, com certeza, tá? Depay, ótima opção, unânime para rodada se for para jogo. Hulk pode ser um bom nome, tá? Verrete, quando joga em casa, é uma ótima opção, então vale a pena. Wesley, já vamos analisar ali o Wesley. Tem recorrência pro time pro Wesley, tá? Então vale a pena com certeza. Assim como vale aqui se o Borré for para jogo também, é uma ótima opção também, tá? Igor Jesus, para quem quiser fazer uma aposta, acho que é um nome legal. Aqui, Vitor Roque já foi falado, o próprio Arthur, aqui são todos apostas, são bons, né? Estevão, pode ser bons nomes aí. O Guilherme pode ser um nome legal, acho que é um jogo bem aberto esse jogo do Santos e Botafogo, tá? O Fagundo aqui se jogar pode ser um bom nome, como aposta vale a pena com certeza. Luiz Araújo também pode ser um bom nome, Pedro Raul, como aposta é válido, tá? O Mirassol, tá? Eu vou colocar aqui um deles, porque a gente tem que ver quem que vai jogar, tá? Eu vou marcar o Edson Carioca aqui, que é o que tá provável, mas tem recorrência, vamos ver ali, com certeza é uma boa opção aí você ter alguém do Mirassol, né? Ou o próprio técnico ali para tentar cobrir aí o Mirassol, tá? Eu fico com essas opções para tentar resumir para vocês para a rodada. Para mim são esses 6 nomes aí para a rodada para compor o teu ataque, tá? Vamos analisar então esses 6 nomes, como falei para vocês, tá? Vamos analisar aqui, vamos colocar somente os atacantes e vamos analisar esses nomes como eu tinha falado. Caio Jorge. Então veja que o Caio Jorge ele não é tanto pela recorrência, porque o Palmeiras não tem dado tanta pontuação, apesar que o Lucas Barbosa fez média base aqui de 6.6 com assistência, né? Então eu tirava ali, era 1.6 só.
Veja aqui, ó, o Rian não fez média, não tem muito boas médias aqui, ó. O Daverson aqui com gol fez 10,80, tá? E aparece um Christian aqui, Barleta, do Sport aqui, fez 10 pontos. Então a recorrência é baixíssima. Só que pro Caio Jorge a gente não vê recorrência. A gente vê os números do Caio Jorge aí, ó. 13,5, 8,9, 18, 5,6. Então a indicação do Caio Jorge é pela média dele. Olha a média jogando em casa, 9,9, quase 10 aí, média do jogando fora de casa. Então é uma média, tem média muito boa, média de 11 geral em 9 jogos. Não tem como não dizer que é uma boa opção aí para rodada, é uma boa opção, né? O DPI já analisamos, Verratti. Mesma coisa, não tem favorecido tanto o adversário, tá? O Red Bull Bragantino aqui, ó, cedeu 10 pontos pro Amuzu aqui do Grêmio, tá? O Brett White aqui com assistência fez 8,6, então produziu scouts, assim como o Christian produziu scouts, então veja, é um ponto positivo. O David aqui, ó, do Ceará, do Santos, fez 9 pontos, tá? E não tem mais recorrência, então a recorrência é baixa, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Olha o Verratti jogando em casa, 18,60, 18,20, 14,40. Então ele é muito forte jogando em casa. Então a indicação é pelo jogador e não pelo confronto, tá? Assim como o Caio Jorge. Agora vamos lá analisar o próximo jogador, o Pedro, tá? O Pedro jogando pelo Fortaleza, aí já tem uma recorrência legal. Olha o Verratti que fez 18,6, o Nuno Moreira fez 7,8, o Rian fez 6,5. Então veja, produzir scouts, tá? Nós temos aqui um Jander só, marcando 9,6. Nós temos aqui, fez média básica, né? O Davó aqui. Então há uma recorrência já maior para o Pedro, tá? Sem dizer que o Pedro jogando em casa aí já tem duas mitadas, uma de 26 e uma de 14,70. Então Pedro é Pedro. Evita, coloca, né? Se for para jogo aí tem que pôr no teu time. Próximo jogador, Wesley do Internacional, também há uma recorrência, tá? Uma recorrência para parte da frente do Inter, não necessariamente o Wesley. 12 pontos Batalha fez, 10,20 o Júnior Santos fez, o Hulk fez 8,3, o Igor Jesus fez 13,40. Então há sim uma recorrência. O Lucero fez 10,70. Então veja que há uma recorrência para a parte ofensiva do Internacional. Então pode ser o Wesley, pode ser quem jogar ali, o Borré, tá? É válido aí para a rodada. E deixa eu ver quem que ficou faltando. Vamos analisar aqui o Edson Carioca, onde há talvez a maior recorrência aqui por parte do Sport, né? Sem dizer que a pontuação dele é boa em casa, 15,60, 9 e 5,2. São pontuações ok aí do Edson Carioca, tá? E olha aqui, ó, olha a recorrência, ó, 10 pontos o Galeano, 12,20 o Everaldo, 10 pontos Serna aqui do Fluminense, média base aqui do Canobi de 6,3, olha o DPI 21, olha o Romero 15, tá? O Yuri Alberto fez média base 5,6, olha aqui, ó, o Verratti 18, o Nuno Moreira 10, o Ryan 10, então veja, a recorrência é absurda aí, a recorrência do Sport para atacante. Então você ter pelo menos o técnico Mirassol aí para tentar cercar vale muito a pena. Acho que eu falei de todos aqui, né? Que eu citei. Beleza? Então nós vamos estar por enquanto aqui de Pedro, Caio Jorge, DPI e vou estar aqui na reserva de luxo com o Verratti por enquanto, tá? Mas eu pode pintar aqui um Edson Carioca tranquilamente ou um próprio Wesley aí, mas por enquanto vai ficar o Verratti aqui de reserva de luxo, beleza? Esse vai ser o nosso ataque. Pedro, se for para jogo, para mim é o capitão, senão o DPI aqui. Vamos lá para o nosso meio de campo para a rodada. Meio de campo a rodada, Rascaeta para mim é unânime, tá? Não tem como brincar com esse cara. Rodada passada, rodada difícil mesmo assim, entregou ponto. Matheus Pereira jogando contra o Palmeiras pode ser um bom nome, né? Alan Patrick jogando com o Fluminense, a mesma recorrência do Wesley ali, do Borré, pode sobrar para Alan Patrick, então um excelente nome para a rodada, com certeza. Gerson pode ser um bom nome. Barreal, se for para jogo, acho que pode ser um excelente nome de aposta aí para a rodada, tá? Rubens é aquele cara da segurança, vale a pena com certeza ser indicado. E eu ficaria com esses nomes aí, tá? Acho que é uma rodada aí de medalhão. Talvez alguém do Corinthians, tá? Tem que ver se vai jogar. Eu vou até deixar aqui. Vamos ver se ele vai jogar. Eu vou citar. Como eu falei pra você no começo do vídeo, eu vou citar. Depois, se não jogar, desconsidera, tá? Mas eu vou citar, tá como dúvida. Inclusive aqui o Garro,
tá? Tá citado aí, é ótima opção, com certeza, se for para jogo aí o Garro. Beleza? Vamos filtrar aqui então os atletas favoritos. Então está aqui as melhores opções, tá? Não apareceu o Garro aqui. Vamos tirar aqui o provável. Ai, que eu não marquei ele como favorito. Beleza? Então o Garro é sim uma ótima opção se for para jogo. Tem que ficar de olho aí se vai ou não. Aí, agora deu certo. Então essas são as minhas indicações de meio campo para a rodada, tá? Por enquanto, como o Garro tá dúvida, tá? Eu vou estar indo aqui de Arrascaeta, Matheus Pereira e Alan Patrick, tá? Então, por enquanto vai ser o meio de campo. Agora, confesso, o Garro pintar como titular, aí eu vou ter que dar uma pensada e analisar o que eu vou fazer. E eu já posso escalar aqui nessa função. Eu vou deixar para decidir se vai ser o Barreal ou o Rubens sábado, beleza? Vamos lá para laterais para a rodada número 11. Wesley, para mim, é favorito, é um nome bom. Paulo Henrique, acho que tem um grande potencial de desarme, vale a pena. Capixaba, aquele cara que independe da SG também, eu acho que vale a pena aí também para a rodada, tá? Piquerez é o cara do pênalti. Alexandro, vale a pena. Mateuzinho, se for para jogo, tá? Tem uma recorrência bem legal pro lado do Mateuzinho, então vale a pena. Reinaldo, acho que é um nome bem interessante aí para a rodada, com certeza. Continuando, Cuiabano, se for para jogo e jogar na frente, é uma ótima opção. Giai para desarme é um bom nome. Escobar, pelo que vem apresentando no campeonato, é um bom nome, tá? Natanael para aposta aqui. Aguirre, tem que ver se vai jogar aqui deve estar como dúvida, né? O Bernabei, tá? Se for para jogo aí, muito forte para rodada. Então vamos colocar mais o Paulo Henrique aqui e fechou a nossa brincadeira aí para lateral, para tentar filtrar para vocês as melhores opções. Para mim são essas opções. O Wesley vai estar no meu time, tá? A dúvida fica por conta aí do segundo nome. Por enquanto eu vou estar fechando aqui de Escobar e aguardar informações do Cuiabano, onde que vai jogar. E o Reinaldo aí pode ser uma ótima opção, também pode entrar facilmente aí no nosso time, tá? Não vai entrar agora porque eu tô indo com o Walter já de antemão aí para goleiro, tá? Zagueiro, acho que vale a pena que os zagueiros do Flamengo. Lianco para desarme, acho que é um nome interessante. Pedro Henrique para desarme, acho que é um nome interessante. Léo Ortiz, né? Custo-benefício aí, vale a pena. Vimos que há a possibilidade de SG para o Flamengo, então Léo Ortiz, inclusive, vai estar no meu time aqui. Você tem alguém do Corinthians, eu acho que é válido, tá? Tanto o André Ramalho. Ficar de olho naquilo que eu falei para vocês, tá? Inclusive, eu vou colocar ele aqui. Se for para jogo, eu acho que é um bom nome. Ficar de olho aqui no Félix Torres, tá? Ele tem jogado de lateral. Melhor ainda se for de lateral. Então vamos colocar ele por enquanto aqui no time. Eu acho que é uma boa opção aí. E são essas opções de zagueiro para rodada. Técnico para rodada, acho que você... Deixa eu marcar de novo aqui. Técnico para rodada, acho que você tem um Felipe Luiz, eu acho que é válido. Sempre produz scouts ali. Dorival Júnior, acho que é válido também para rodada. Rafael, técnico do Mirassol, acho que é uma boa opção também para a rodada. Eu ficaria com esses nomes, tá? Eu vou estar indo com o técnico do Mirassol para tentar cobrir uma possibilidade de SG e principalmente a parte ofensiva, que eu não tô com ninguém do Mirassol, então eu acho que se segurar SG, o técnico do Mirassol tem tudo para bater uns 10 pontos ou mais, tá? De média base. Goleiro para a rodada. Eu acho que Rossi aqui pode ser um bom nome, tá? Pra rodada, acho que vale a pena ficar de olho. Walter, pra mim, jogando esporte, pode ter defesa e SG, então acho que vale a pena. Hugo Souza, acho que são aí boas opções, tá? Então não permite mais aqui, vamos seguir o barco. Hugo Souza, ótimas opções aí, tá? Vale a pena ficar ligado. Gabriel Brazão pra defesa, bom nome. Tem que ficar de olho no Fernando Miguel, tá? Pra defesa, acho que é um excelente nome pra rodada pra defesa, porque o Galo produz bastante scouts ali pros goleiros, tá? Acho que são essas as melhores opções, tá?
Recapitulando, Brazão e Fernando Miguel para defesa. Hugo Souza, Walter pensando em SG, juntamente com o Rossi aqui também pensando em SG, são as maiores opções. Eu vou estar indo por enquanto aqui de Walter para a rodada, porque não estou de Reinaldo. Agora se pintar Reinaldo aí pode ser que o Walter aí saia do gol, beleza? Então esse é o nosso time prévio para a rodada número 11. Fiquem atentos aqui no Instagram, é aqui que sai o fechamento aí do time final, tá? Eu estarei postando para você, além de notícias aí a todo momento referente ao game, referente ao Cartola, beleza, galera? Então esse foi o nosso vídeo aí para a rodada número 11. E coloca para mim aqui nos comentários qual foi a tua pontuação geral. Quero saber a tua pontuação geral, como que você está indo no campeonato, se você já passou dos 900 pontos aí ou não nessa temporada de 2025. Valeu, galera, fiquem com Deus e até a próxima.